Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um tema relacionado à Fórmula 1, um daqueles, assim como nós temos Copas do Mundo e outros tantos campeonatos, daqueles do campeão moral. Fulano merecia ter ganhado, era para ele ser o campeão, sempre tem disso em várias competições, né? Então hoje eu vou falar especificamente do campeonato da Fórmula 1 2008. Essa imagem que ilustra aqui, que vocês podem ver, é a do Massa, né, no canto aqui, já tendo saído, né, dos boxes da Ferrari, sai com aquela mangueira, fica ali 1 minuto e tanto. Quando ele entrou, ele estava na primeira colocação, aí ele volta lá para o final e se perde na corrida, né, acaba, inclusive tem um desempenho muito ruim nesse retorno, né? Mas essa é a corrida famigerada, né, em que o Nelsinho Piquet bateu de propósito, o Alonso parou antes de todo mundo, quando o Nelsinho bate vem o safety car, o Alonso vai lá para frente e acaba ganhando. Por conta de uma situação muito parecida que havia acontecido alguns GPs antes na Alemanha, em que teve um acidente de fato, e o Nelsinho havia entrado nos boxes, fazia 2 voltas, e acabou chegando na segunda colocação. Nós ainda vamos falar dessa corrida aí também hoje. E por conta disso, aí Briatore, né, o Alonso, todos tiveram essa ideia, né, de fazer, e no GP de Singapura, que era a primeira corrida do ano, primeira corrida que aconteceria lá esse ano, e a chance de o safety car era gigantesca. Então, eles fizeram essa estratégia acontecer. Para muitos de nós, olhando e sabendo que ao final o Massa perdeu aquele título por 1 ponto, né? Todo mundo lembra do GP do Brasil, em que o Massa fez uma ótima corrida, fez a pole, detonou na corrida, e lá nas últimas curvas o Hamilton acaba, depois de perder a posição e assim o título ser do Massa, ele recupera uma posição passando o Timo Glock nas últimas curvas ali e recupera aquele ponto que ele precisava. Então, acho que foi a última vez que brasileiros todos se reuniram para ver. No ano seguinte, o Barrichello na Brown certamente teve momentos ali, mas aqui foi a última vez em que houve uma, de fato, chance de título mundial. Desde 93 com o Senna, que ninguém liderava, o Massa liderou esse ano. Então, realmente, eu acho que para muita gente que se desligou da Fórmula 1 de fato, e que teve algum momento após a morte do Senna que voltou a assistir, acho que essa é a última frustração, né? Então, muita gente lembra desse campeonato, muita gente pensa que o Massa mereceria ter vencido, muita gente acha que ele perdeu por causa dessa mangueira, né, dessa confusão que fizeram nos boxes. Independente da batida do Nelsinho, o que prejudicou Massa foi o erro da Ferrari, né? Ele poderia, de repente, tirar em outra posição, ali, segundo, terceiro, quarto, e aqueles pontos do final valeriam, mas ele foi prejudicado por esse enorme erro da Ferrari, e nós vamos tratar como um azar. Então, muita gente pensa que foi por isso. Por conta desse azar, ele perdeu. Mas, na verdade, o Massa perdeu esse campeonato por 3 grandes razões, né? Azares, trapaças e sensações estranhas. Esse é o título do texto, longo texto que eu escrevi, inclusive foi tripartido, né? Vou deixar o link para vocês, são 3 partes desse texto, que remonta toda a temporada. Aquela temporada teve 18 corridas, e, portanto, num campeonato de pontos corridos, ninguém perde ou ganha por conta de uma etapa, de um momento, né? Perde-se ou ganha-se ao longo de todo o ano. Então, primeiro, a ideia de merecer, campeão moral, né? Campeão moral, inclusive nesse texto eu faço uma analogia com a Copa de 78. Prometo fazer um vídeo posteriormente sobre isso também. Copa de 78, campeão moral começou lá.
O Brasil deveria ter sido campeão. O Massa deveria ter sido campeão em 2008. Então, 2008 começa assim. Foi o ano anterior, 2007, o Alonso estava na McLaren. Ele sai da McLaren, aquela briga com o Hamilton. E o Massa continuando na Ferrari, junto com o Raikkonen, né? No final do ano, o Raikkonen foi campeão mundial, o Massa deixa ele passar naquela última prova, também deixa passar, né? Ele foi para o box, ele retarda aquele retorno, enfim. E o Kimi acaba vencendo o campeonato daquele ano, o Massa no distante quarto lugar. Mas 2008 começa com muitas regras diferentes, principalmente o controle de tração, né? Abolido de vez, e outras situações. Na primeira corrida, o Kimi tem um problema, porque ali havia o Q1, Q2, Q3, né? Então ia cortando os piores tempos até o final. O Kimi fez o melhor tempo no Q1 e na volta para os boxes, o carro dele tem um problema, né? Ele acaba tendo de largar lá de trás. Então começa aí, né? O Massa acaba sendo beneficiado, porque ele foi lá na frente. Mas durante aquela corrida, o Massa já na primeira curva roda, e depois ele ainda tem um acidente com o David Coulthard. Vou tentar passar para vocês aqui. Vídeo disponível. Ele tem esse acidente, batida com o Coulthard, e acaba depois abandonando por motor quebrado, né? Então ele já começou mal ali, né? E o Kimi, vindo lá das últimas posições, acabou somando um pontinho em oitavo. Na corrida seguinte, e por isso que é o título desse meu texto, Azares, Trapaças e Sensações Estranhas, o Kimi vem dominando tranquilamente o GP da Malásia, Massa em segundo, uma dobradinha, né? Massa começa a forçar um pouquinho para tentar, né, alcançar, e acaba, vou ver se esse vídeo... Oi. Erőtette Massa. Uma rodada sem nenhuma explicação. Não tem nada que explique o que o Massa conseguiu não fazer ali. E aí ele disse que eu tive uma sensação estranha e perdi o controle do carro. Né? A telemetria, tudo, não houve nenhum problema, provou que acabou sendo um erro dele. Né? Então ali ele já estava com a moral lá para baixo e havia perdido, né, os pontos que ele poderia conquistar ali na Austrália e um segundo lugar pelo menos. Então ele perdeu aí uns 10, 11 pontos só nessas duas corridas, por erros dele. Né? Mas aí há um mérito do Massa, e é um contraponto ao Barrichello, por exemplo. O Massa, quando os caras macetavam ele, davam ele por perdido e tudo mais, ele tinha boas respostas, retornos, voltas por cima. Então, nas duas corridas seguintes, nas três corridas seguintes, Bahrein, Espanha e Turquia, o Massa vence duas e tira uma em segundo. Né? Ele ficou ali intercalado com o Kimi. O Kimi ganhou a Malásia, daí o Massa ganhou no Bahrein, o Kimi na Espanha e o Massa na Turquia. Sendo que o Massa fez segundo lá na Espanha. Né? Então ele deu uma resposta boa, teve ótimos desempenhos. A Turquia ele sempre é um circuito que ele dominou. Bahrein também ele ia bem. E deu essa resposta. Né? Então ele volta ao topo, digamos assim. O Kimi nesse momento estava com as mesmas pontuações, mas acho que ele não chegou a fazer segundo em todas elas, ou fez. Agora me foge um pouquinho, mas estava muito parelho. Massa ali dando a impressão de que poderia, né, competir internamente, porque a Ferrari não tinha nenhum piloto desgarrado ali, né, na disputa. Você tinha o Hamilton dando as suas osciladas lá na McLaren, e tinha um Kubica também correndo por fora, o Kubica, né? DZ, como diria o Galvão. E aí vem, né, o GP de Mônaco. Massa faz a pole em Mônaco, então surpreendeu a muita gente. Ninguém imaginava que ele ia conseguir, né? E ele fez a pole, estava seguro na corrida, acabou
De novo, nós vamos mostrar aí, rodando, no mesmo lugar onde ele já tinha tido 2 acidentes bastante significativos, em 2002 para Sauber e em 2006, que é o videozinho aqui. 639. Oh, Felipe! Volta. Não deixa morrer. E vai voltando. Nosso Galvão, né? E aí o Massa tem uma nova rodada ali, perde, e o Hamilton faz a sua grande corrida, talvez da carreira, uma das grandes corridas da carreira dele ali, vence, o Massa tira em terceiro. Então a partir daí começava, então nós tivemos, né, um começo bem conturbado, depois bons desempenhos todos no pódio, né, com um erro sempre, perdendo, mas um bom desempenho. Na sequência, é aí que vem o que nós precisamos lembrar, porque se nós estamos falando dos azares que o Massa teve, dos erros que ele cometeu e etc., temos que lembrar que havia também outros pilotos na disputa, principalmente o Kimi e o Hamilton, que também foram prejudicados por momentos e situações. Né? No GP do Canadá, é uma cena bastante cômica. O Massa, nessa corrida, não me lembro que lugar que ele tirou, foi a vitória do Kubica, a única vez que ele venceu, justamente um ano depois daquele acidente terrível que ele tinha sofrido em 2007. Não me lembro que posição o Massa termina. Não vou lembrar agora, mas o Kubica que ganhou. E o que aconteceu? O Kimi e o Hamilton, que eram os que estavam lá na frente, aconteceu isso. But he'd already lost his lead. And then he just lost it completely. And Rosberg too. Incredible. But he'd already... O Hamilton conseguiu essa proeza de bater no Kimi, tirou ele e o Kimi da corrida. Seria punido posteriormente, né? O Massa teve em quinto lugar, tirou em quinto lugar. Então, assim, são situações que vão aparecendo, né? E é muito bom a gente ir relembrando cada uma delas. Na sequência, vai para a França. No GP da França, o Hamilton foi punido por conta dessa barbeiragem, teve que largar lá do fundo e teve mais uma corrida caótica. O Hamilton, naquele momento, era considerado um cara totalmente perdido, né? E o Kimi, mais uma vez, estava à frente. Então, mais uma vez, ele poderia vencer. Acontece que o Kimi tem um problema no escapamento dele do carro, perde e começa a perder muita potência. Então ele estava numa distância bastante segura do Massa e isso começa a ser reduzido assim, em pouquíssimas voltas a diferença diminui demais. Até apontei isso no texto. O Kimi tinha até a 30ª volta por volta de 6 segundos de vantagem para o Massa. E isso começa a cair na volta 34, vai para 3,2, 2,2, 1,7. O Massa passa ele e na volta seguinte já estava ali com 3,8 segundos de frente. Então o Kimi perdeu em torno de 40 cavalos de potência nesse problema que ele teve. O Massa venceu a corrida, era a primeira vez e última vez que um brasileiro liderava o Mundial, desde o Senna em 93, quando venceu em Mônaco. Então era o grande momento do Massa. Mas notem que para ele reassumir essa liderança foi por problemas, grandes azares que o Kimi Raikkonen teve. E isso foi persistindo no Raikkonen ao longo até da sequência, é o que vai colocando o Massa à frente dele nessa disputa. Né? Depois disso, nós chegamos ao GP da Inglaterra, em que o Hamilton vence novamente, uma outra corrida excelente dele, também uma das grandes, chuva. E o Massa teve talvez o pior desempenho da sua carreira. Foram muitas rodadas, uma situação até constrangedora. Acho que ele termina 2 voltas atrás do vencedor. Aqui é uma gravação da arquibancada do Massa, né?
Então foi um momento bizarro, né? Porém, com todas essas situações que os pilotos vinham sofrendo, né, o Raikkonen acho que ele chegou a terminar em terceiro nessa corrida, não me lembro. Teve um empate triplo, né, que é o Hamilton, o Massa e o Kubica com 48 pontos e o Kimi um pouquinho atrás, acho que 43 talvez, 43. Então estava muito próximo por conta, né, dos pilotos principais ali sempre tendo alguns problemas, ou erros de pilotagem ou verdadeiros azares, problemas, né, afetando os desempenhos diretos deles. O Massa, o que mais estava sendo afetado por erros próprios, né? Então fica claro isso para nós já aí. Metade do ano, tríplice empate lá na frente e o quarto colocado um pouquinhos pontos atrás. O Massa já tinha jogado pela lata de lixo pelo menos 2 corridas, né, Inglaterra e Malásia, e mais outras em que ele teve desempenhos abaixo do esperado, do que ele deveria entregar. Aí vem esse GP da Alemanha que eu mencionei, que é do Nelson, né? E ali tem uma disputa entre Massa e Hamilton, uma disputa direta. O Kimi já começa a perder terreno nessa situação toda. Mas aí o Hamilton e o Massa, num duelo entre eles, deu o Hamilton, né? Perceber, todos os vídeos oficiais da Fórmula 1, eles não deixam hospedar em blogs ou onde seja, né? E se você sobe o vídeo deles, eles cortam mesmo. Então, por isso, estou pegando esses vídeos ruins, mas deu para ver, né? No gráfico do Hockenheim, o Hamilton vai por dentro dele e passa na manobra perfeitamente executada. Aí, se não me engano, o Hamilton vai para 54 pontos, Massa, ou não, Hamilton vai para 58, Massa 54, né? Nelson em segundo e Felipe em terceiro. E aí vem aquela que, na minha opinião, é a grande corrida do Massa na Fórmula 1 e assim um grande azar. Então, tudo isso que ele vinha sendo, esses pontos que ele vinha perdendo até então, era porque ele estava sendo superado ou porque ele estava cometendo erros graves mesmo, né? Ao passo que o Raikkonen principalmente estava tendo muitos azares e o Hamilton também um pouquinho de erros, mas também azares. Aí vem no GP da Hungria, né? O Massa larga em terceiro lugar e já na largada, lá no final da reta, ele toma a primeira posição e vai assim até o final. Nas últimas 3 voltas, o motor dele explode. Então, esse GP realmente foi muito prejudicial para ele. Ressalva que temos a fazer, o Hamilton também teve muitos problemas, ele acaba tendo um pneu furado, mas consegue terminar na 5ª colocação. Então, supondo o Massa terminar em primeiro, o Hamilton em sexto, né? Mas o Hamilton poderia ter ido mais à frente, de repente no pódio também. Mas aí sim foi um grande azar do Massa e um grande desempenho que ele obteve. Acaba o vídeo indisponível, exatamente. Mas a 3 voltas do final o motor dele explode, né? E aí vem na sequência, ó, o que nós tínhamos ali, né? O Hamilton com 62 pontos, o Kimi Raikkonen foi a 57. Eu acho que ele terminou essa corrida não lembro se o Kimi tirou em terceiro lugar e acabou somando os pontos. Passou o Massa, né? Ele estava com 51, o Massa com 54 e o Hamilton com 58. O Hamilton tira em quinto, 62 e o Kimi sobe a 57. Então aí vai para a sequência, né? Terço final do campeonato. Então até o que nós temos até aqui é que o Massa perdeu muitos pontos por erros e 10 pontos, que seria uma vitória por um problema da Ferrari. O Kimi perdeu vários pontos por problemas do carro
e também foi muito prejudicado pela batida do Hamilton nele. E o Hamilton teve seus altos e baixos, mas estava entregando bons desempenhos e estava na frente, né? Aí nesse momento estava com 8 pontos na frente do Massa. E aí então chegamos à parte final, né, do campeonato. GP de Valência, vitória do Massa, uma bela vitória do Massa também. Primeiro ano que a corrida ia acontecer lá, teve uma troca, né, de posição, seria para largar aqui, trocaram após o treino, remetendo ao GP do Japão de 90, né, que o Senna pede para trocar, lado sujo e tal. Eles viram que realmente esse lado do pole iria prejudicar o pole, portanto era melhor largar em segundo, então eles trocaram. Mas faz uma ótima corrida, vence. Acontece uma coisa curiosa com o Kimi nessa corrida, nesse pit stop. O Kimi arranca com a mangueira também. Então ali nós temos uma situação que iria acontecer depois. A Ferrari tinha vários problemas, né, da equipe, percebe-se, né? E outra curiosidade também nessa corrida, o Massa ele tem uma saída do box, quase bate com, não lembro se era o sutil, aquela saída unsafe release, né? Quase causa um acidente. E os comissários não puniram, não fizeram nada. O Jack Stewart chegou a questionar isso, falando da falta de consistência dos comissários. Vamos abrir aqui só para ver se dá para. Se ainda está, né? Já trocou essa matéria. Esses links mudam muito, né? Então, de todo modo, o Jack Stewart questionou, né, os comissários e tal. Mas enfim, era mais pela curiosidade do Raikkonen aí, né? O Hamilton tirou em segundo, o Massa venceu e o Kimi, não lembro do lugar que tirou, acho que talvez em quinto, lá para baixo. Não. O Kimi também estava lá em quarto e mais um motor quebrado, portanto ele perdeu ali seus 4, 5 pontos que ele poderia ter novamente, né? Além desse problema aí. Chegamos então ao GP da Bélgica, que é onde vai decidir. O Massa estava se distanciando do Kimi, né, por vários contingentes, mas estava precisando do momento da Ferrari focar nele, no caso, porque ele estava à frente, ou se o Kimi conseguisse focar no Kimi, então, mas precisava escolher um deles, porque senão o Hamilton ia disparar. Chegamos ao GP da Bélgica. Kimi havia vencido na Bélgica em 2004, em 2005, em 2006 não teve, ganhou em 2007. Portanto, ele dominava essa pista, assim como o Massa domina na Turquia, né? Na corrida, acho que o Kimi não faz a pole, larga lá atrás, mas de primeira, assim, as primeiras 2 voltas, ele já chega na ponta e vai embora. Num dado momento, lá no final da corrida, já começa a chuva. E aquela guerra, né? Volta para os boxes, vai perder a posição, decidiram arriscar, né? Foi um duelo bastante interessante entre o Kimi y o Hamilton. Tentar ver se dá para... Viene rapidísimo, ¿no? Viene. Luis Hamilton, vamos a ver. La curva 18 qué barbaridad. No, no. Informa que es la que más mojada. Antonio, fíjate en esto que van a disfrutar. Atención a Hamilton, se ha pegado ya al alerón trasero, está en su rebufo. Le va a pegar el hachazo en cuanto pueda. Atención, ahí va emparejado, le va a dar la pasada, se puede tocar. Tiene que frenar, tiene que ceder Hamilton. Le cierra la puerta. No. Eles estão se quebrando ali. O Hamilton escapa um pouquinho vai, eminentemente eles iam bater, o Hamilton vai pela chicane, na curva ali, ele acaba cortando um traçado, sabendo disso, sabendo da regra e até como é que diz assim, daquele acordo, né? Quando ele cortou o caminho e ficou na frente, ele tira o pé um pouquinho. Tiene que dejarle pasar, Hamilton. Se ha saltado la chicane, le deja pasar, pero se va a pegar justo detrás. Él tiene para la frenada. ¡Atención, increíble! Ele tira o pé um pouquinho, o time passa ele, e aí os dois começam a pisar fundo de novo.
O Raikkonen até tenta defender a posição, achando que ele ia jogar por fora, e ele vai por dentro, ultrapassa. Nessa sequência, Le va a coger el interior. Atención que se van a tocar. Se ha tocado la trasero. Medio con Nakajima, no con Rosberg. Bueno, ¿dónde va? Está lloviendo mucho. No. Raikkonen bueno. Qué dos vueltas para el final. Começa o festival dos dois saírem e voltarem para a pista, né? Que dos vueltas para el final, como llueve ahí. ¿Cómo está lloviendo ahí? Por fuera. Se lo tienen que decir. Está lloviendo mucho. No. Raikkonen bueno. Atención a la frenada. O time saiu lá pela área de escape Pero Pedro, no se rinde el final. Hamilton fuera. Vuelve a meterse. Daí o Hamilton escapa. En medio con Nakajima, no con Rosberg. Bueno, ¿dónde va? Fuera está Hamilton fuera. Hamilton escapa, vai lá para a grama e se reconcina. Nisso o Kimi. Fuera. Vuelve a meterse. Pega Raikkonen. Es una locura. Qué barbaridad. Kimi roda, volta para a pista na segunda posição. Final de carrera, qué locura. Hamilton de nuevo delante, Raikkonen detrás y llega Massa. Qué carrera para... Nadie se quiere meter por medio. Llega Massa, está lloviendo muchísimo. Todo el mundo levantando el pie. Todo mundo não consegue segurar ali. Mas o espírito dos corredores pede para que eles vão para cima. Não tem essa, né? Y de nuevo... Patina muchísimo el coche de Hamilton. La memoria, no hay nada de grip. No hay nada de grip. Están haciendo patinar. Mira, finalmente lugar parecido, o Raikkonen escapa. Quando ele pisa na faixinha branca, o carro perde totalmente e vai bater na parede. Haciendo patinar. Mira, Raikkonen contra el muro. Coche destrozado. Aí a corrida dele acabou. Não tinha mais condição. Não tinha mais como retornar. Foi até o final, tentou, se arriscou, não deu, beleza. E o Hamilton vai lá para frente e vence. Vence com uns 15 segundos de distância para o Massa. O Massa, inclusive, deu uma declaração logo após a corrida, eu nunca me esqueci disso. Ele disse que parecia a avó dele, né? Correndo. Parecia um bundão guiando. Palavras dele. Né? Na chuva, ele viu os dois se matando e ele ficou lá atrás. É perceptível, inclusive, num dado momento, aqui, acho, o Massa tirando o pé nitidamente, e os dois lá na frente ele tirando o pé. Então ele falou, né, que parecia um bundão guiando e tal. Mas o que acontece posteriormente é que o Hamilton é punido com 25 segundos por conta daquela manobra, que ele não teria devolvido a posição, que ele teria que ter esperado mais, que ele teria que ter dado mais tempo para o Raikkonen ficar para frente e tal. Ele toma 25 segundos e o Massa, que tirou em segundo, né, por conta do abandono do Raikkonen, é promovido a vencedor do GP. Então, se você olhar lá, está Massa vencedor e o Hamilton cai para a terceira colocação. Então, aí nós temos que um Raikkonen foi prejudicado, de certa forma, sim, se arriscou, né? Mas ele foi prejudicado pela punição que o Hamilton sofreu, prejudicou ele no seu desempenho. Ele nitidamente era o piloto com mais condição de vencer. O Hamilton, que de fato venceu, foi punido, também, a meu ver, bem questionável essa punição. E o Massa fica lá. Com isso, o Hamilton vai a 78 pontos. Não, o Hamilton foi a... Não me lembro a pontuação exata, mas... exato, acho que... Não me lembro agora a pontuação dele, mas acho que estavam 70 e pouquinhos pontos. O Massa um pouquinho a menos do que ele. Vamos então na sequência para o GP da Itália, no qual os treinos determinam, porque foi um treino muito chuvoso. É a primeira vitória do Vettel, né? Ele consegue a pole lá na chuva e a corrida chove demais também, largada no safety car, ele acaba vencendo. O Hamilton largou em 15º, ele teve problemas nos treinos, teve que trocar e acabou tirando em 7º, talvez. Acho que em 7º lugar ele tira. O Massa um pouquinho à frente, não lembro se em 5º, alguma coisa assim.
Então nós tínhamos, mais uma vez, que, salvo a Hungria, o Massa vinha sendo beneficiado pelos problemas dos adversários. Punição ao Hamilton problema nos treinos, larga lá no fundo, precisa se recuperar, o Massa ficou ali na dele, seu sexto lugar de sempre, né? Piloto constante. Aí chegamos em Singapura, né? Aquela situação determinante. Provavelmente o vídeo não vai passar porque é do Fórmula 1. Notem que o Kimi foi para o box atrás do Massa, né? Então o Massa estava à frente, né? O Kimi já perderia posições aí por estar esperando. E aí sai, né, o Massa com a mangueira de gasolina, ele vai ficar um tempão parado lá, depois aí quase dá uma volta inteira que ele perde, como eu disse, volta lá para o final, aí já era, né? Perdeu uma volta inteira, não tem como recuperar no circuito de rua. E o Alonso vence, né? Rosberg segundo e Hamilton terceiro, ou contrário, acho que foi isso, né? Rosberg segundo, Hamilton terceiro. Aí vamos para o GP do Japão, que o Alonso também vence, uma grande vitória, dessa vez sem sacanagem. Porque logo no começo tivemos Hamilton e Massa de novo. Que o Hamilton vai estar logo atrás e o Massa atrás. Was ist da deine Meinung? Da die Kollision Massa und Hamilton, ist das eher bestraft? O Hamilton consegue contornar melhor que ele, já está à frente e o Massa vem por dentro, bate, né, toca no Hamilton roda, vai lá para trás, o Massa segue. Hamilton diz depois que tem certeza que foi de propósito, acho que é um acidente de corrida, assim, não vejo o Massa tendo feito isso por maldade, mas de todo modo é o seu Massa que bateu no Hamilton. O Hamilton, líder mundial, Massa segundo colocado, Massa acaba sendo beneficiado por isso aí. Acontece por outro lado que o Hamilton teve uma outra situação com o Kimi Raikkonen, acho que foi já no começo. É isso que o Alonso consegue ir para frente, né? Então o Hamilton foi punido por essa manobra com o Raikkonen e o Massa por essa manobra, punidos com o drive-thru, né? Passa lá pelo box, então perde um bom tempo, mas não é uma punição daquelas que vai alterar totalmente, né? Então o que acontece é o Massa tira em oitavo, né, nessa corrida, e o Hamilton, não lembro a posição que ele chegou. Massa tira em oitavo, inclusive uma manobra muito arriscada, ele passa o Weber, igualzinho aquela do Schumacher com o Rubinho. O Schumacher joga o carro, né, no muro, o Rubinho passa lá no final. O Massa fez igualzinho com o Weber, acabou ganhando um ponto nessa corrida. Não me lembro a posição que o Hamilton terminou, estou tentando achar aqui. Mas acho que o Hamilton acabou não pontuando. Vamos para a China na sequência, na qual o Hamilton domina totalmente e vence. Mas o Massa estava em terceiro lugar e o Raikkonen em segundo, faltando 5, 6 voltas para o final. O Raikkonen tira o carro do Massa passar ali. Então o Massa ganhou esses 2 pontos. Percebam, vão calculando, somando quantos pontos o Massa foi beneficiado, recebeu, ora por punições, ora por problemas mecânicos, elétricos dos adversários, ora por batidas, acidentes nos quais eles foram vítimas, né, esses adversários diretos, e pontos que vão caindo na conta dele. Né? Chegamos, portanto, no Grande GP do Brasil. O Hamilton tinha 94 pontos, o Massa 87. O cenário era, para o Massa ser campeão, ele precisava vencer. Né? Se ele tirasse em segundo, ele poderia ser campeão. Ele teria que tirar em segundo e o Hamilton em oitavo,
melhor das hipóteses. Ou então o Massa ia vencer e o Hamilton poderia tirar em quinto ou sexto, né? Exato. Hamilton poderia ser no máximo sexto. Então, o Massa tinha que vencer ou vencer. Fez o seu papel, fez perfeitamente, né, nessa corrida. O Hamilton também fez o seu papel, né? Se arriscou no final ali, conseguiu, foi sagaz e precisava de um ponto, conquistou. Mas observando todo o histórico, vocês percebem que o Massa, ao frigir dos ovos, até recebeu mais pontos do que perdeu. Tirando os 10 pontos da Hungria e esse da Singapura, que nós não sabemos bem, mas que sejam mais 20 pontos. A quantidade de pontos que ele foi beneficiado e que, paralelamente, outros iam perdendo também, dão sim a entender que o Hamilton foi campeão merecidamente e que o Massa não deixou de ser campeão apenas por conta do GP de Singapura. Já vi o próprio declarar que aquela corrida teria que ter sido anulada e, portanto, os pontos não seriam somados, né, de nenhum dos pilotos que somou. O Hamilton somou 6 pontos, logo ele seria o campeão. Assim seria o tapetão total, mas pelo desempenho o Massa ficou atrás do Hamilton e do próprio Kimi Räikkönen, né? Quem sofreu azar de verdade nesse ano foi o Räikkönen. E já não tem todo um profissionalismo, que o Massa tem, muito. Portanto, eu acho que foi bem injusto. O Hamilton campeão, o Massa vice muito próximo e o Räikkönen ali atrás. A imagem que para mim determina esse Mundial é a imagem após o Massa vencer, né? Ele é campeão por 38 segundos, que é o tempo em que o Hamilton recupera a posição e cruza a linha de chegada na quinta colocação. Mas para mim a imagem que traduz tudo isso é a do mecânico ferrarista lá nos boxes, quando a família, né, a maioria das pessoas acha que o Massa é campeão, começa a comemorar. Vejam o que ele faz. Essa imagem do mecânico, da frustração que ele tinha visto que o Hamilton passou. Então não há um campeão moral, não há uma reclamação do que deveria ter sido. A história não é o que ela deveria nem o que ela poderia ter sido, é o que ela foi. E o que foi é isso. O Hamilton foi campeão legitimamente nesse ano. O Massa esteve muito perto, a ponto do mecânico dar uma cabeçada no vidro, né? No risco de se cortar e tudo mais. A frustração, mas ele sabe que o Massa poderia ter ganhado e não ganhou na pista, né? Beleza, pessoal?